Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seus Tijolos Falassem. Eu sou o Pedro Kaufmann, estou acompanhado aqui para variar dos meus amigos Bruno Bermudes e Guilherme Julien. Hoje, Bruno, nós vamos falar bastante de um assunto que a gente conversou pouco, né? Vamos aproveitar que vamos falar de dinheiro aí, vamos falar de saúde complementar, vamos falar de saúde pública, não é mesmo? E a gente tá aqui num episódio que é mais uma invasão. Onde que a gente tá? Onde que a gente tá? Eu quero ver se você aí adivinha onde que a gente tá hoje. Vou acertar. Não vou. Fala aí, Bom, Pedro. nós estamos aqui na Secretaria do Estado de Saúde do Estado de São Paulo. A vista é maravilhosa, estamos vendo o ICESP, o Adolfo Lutz. Lugar maravilhoso para estar. E por que a gente vai conversar hoje? Bom, hoje a gente vai, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de noite, mas eu não sei você, que horas que você está aqui nos ouvindo. E assim, a convidada de hoje é uma doutora que me conhece muito antes de eu ser um projeto de vida. Então, para mim é uma honra estar aqui gravando. E tem mais uma coisa especial. A gente já gravou lá atrás, o segundo episódio, com o Chico, que é o marido dela. E hoje estamos no primeiro casal que a gente está entrevistando. Vamos falar quem manda. Isso aí, lógico. Lá atrás foi um treino, agora quem manda mesmo, de verdade. Estávamos aquecendo, né? Então, sem mais delongas, nossa convidada hoje, a doutora Cristina Balestrin. Ela que fez faculdade lá em Jundiaí, teve a sua passagem pela querida Santa Casa, nos Tijolos, fez residência, saúde pública, de administração hospitalar, né? Medicina social com foco em administração e em saúde. E administração em saúde. E teve uma longa jornada e hoje está aqui na Secretaria do Estado, mas você vai saber essa trajetória agora. Nesse episódio eu não vou dar mais spoiler. Então, doutora Cristina, muito obrigado por nos receber aqui e por topar gravar esse episódio aqui com a gente. Estou muito feliz. Bom, gente, obrigada a vocês pela oportunidade, né? Sem dizer da responsabilidade, porque em que pese o fato dos cabelos serem pintados, eles são brancos. E à medida em que o tempo avança, a responsabilidade da gente aumenta. E que delícia falar com vocês, com colegas tão jovens. Claro que eu tenho aí uma história muito especial com o Bruno, que vai muito além, né, da existência dele, muito antes dele pensar em projeto. Essa é uma história de vida, né? Somos famílias amigas e foi uma felicidade acompanhar a sua trajetória, a sua escolha profissional, a sua graduação. Estávamos lá curtindo, aplaudindo e, na verdade, relembrando aí, é uma oportunidade de, enfim, dar uma revisitada na vida da gente, né? Que vai chegar um dia que vocês vão dizer, putz, como passou depressa. E passa depressa mesmo. Então, obrigada e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, antes só da gente partir para a espinha dorsal do episódio, né, meninos? Vamos agradecer os nossos colaboradores, o pessoal da Cavell. Aproveitar que hoje, óbvio, né, falar de saúde complementar, que pelo que eu sei, acho que foi bastante da sua trajetória, né, doutora, e também de saúde pública. Inevitavelmente a gente vai ter que falar de verba, de dinheiro, né? Então a gente estava até conversando aqui em off como isso é importante, de uma bela administração num contexto de saúde pública, mas para você aí que também tem que fazer suas administrações, suas finanças pessoais, você precisa estar bem assessorado. Então o pessoal da Cavell aí, que é uma empresa digital de contabilidade para médicos, está pronta para te ajudar, seja você um cara ou uma médica que faz só plantão, que precisa do PJ, ou você que tem um consultório, já uma clínica que é uma administração um pouco mais complexa nesse sentido contábil, eles estão aí para te apoiar. Então, como o Brunão sempre fala, fica à vontade para mandar mensagem para a gente está sabendo de tudo como funciona a operação deles, a gente vai tirar as dúvidas de vocês e se não, fica à vontade para entrar em contato com eles através das diversas plataformas que eles têm aí para sanar suas dúvidas e aproveitar para economizar dinheiro e garantir melhor qualidade de vida, né? Exato. Ter dor de cabeça também, né? Exato. Não, cara, como é que você vai gerir a saúde do Estado se você não consegue gerir a sua própria vida, suas próprias finanças? Aí não dá. Pronto. Mas puxa aí a espinha dorsal.
Então, doutora Cristina, obrigado por ter aceitado o episódio. Eu tô muito feliz. O Brunão sabe, lá no episódio, com você der a licença aqui, mas falar do Chico. Eu fiquei arrepiado de conhecer o Cindy Hosp. Então, é sempre um prazer para mim poder conversar com pessoas que têm uma trajetória dentro de administração e saúde. Conta pra gente como é que foi quando você pensou em ser médica, já pensava em trabalhar com administração? Você falou pra gente que gostava de número, foi uma escolha assim bem clara. Como é que foi isso lá atrás? Bom, eu costumo dizer que assim, a escolha pela medicina é uma escolha muito precoce, né? E embora nós sejamos um casal de médicos, nós não temos filhos médicos, né? E acho que nós não os encantamos de forma adequada. E eu também não tinha nenhuma referência muito próxima. Eu tinha um tio médico, mas desde muito cedo, sei lá o porquê, e quando me faziam aquela clássica e torturante pergunta, o que você quer ser quando crescer, eu dizia que eu queria ser médica. E acho que essa minha vontade de ser médica, ela passa obviamente, por uma história. Eu sempre gostei muito de cuidar de pessoas e eu tive uma figura muito importante na minha vida, que foi a minha avó. A minha avó morreu aos 97 anos e eu era a neta mais velha de 6 netos. E a minha avó dizia, e ela nunca escondeu isso dos outros 5 netos, e se eles um dia ouvirem isso, eles vão saber que eu não estou falando mentira, que eu fui a primeira alegria depois de uma grande tristeza na vida dela. E olha que coisa louca, né? Essa grande tristeza, o avô do Bruno estava envolvido nessa grande tristeza. A minha avó, a família da minha mãe sofreu um acidente automobilístico em 1960, e nesse acidente automobilístico, só minha avó sobreviveu. Tinham 4 pessoas nesse acidente, o marido da minha avó, o pai da minha avó e uma filha da minha avó de 17 anos. E a minha avó foi socorrida por um carro que estava atrás. E quem estava atrás nesse carro era o avô do Bruno. Então, assim, não dá para não me emocionar falando isso. Meu avô era rotariano, e o avô do Bruno também era rotariano. E eles estavam voltando de um almoço do Rotary em Pirassununga, e esse acidente aconteceu em Descalvado. Meu avô se chocou com o ônibus do Cometa e o seu Antônio estava atrás. Então, esta relação não é antes dele nascer, é antes de eu e da mãe dele termos nascido. Então, essa relação é uma relação de muitos anos. Então, a minha avó sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu sempre tive este carinho muito grande por ela. E assim, fui muito querida e paparicada pelas minhas tias mais velhas e vice-versa contrário. Então, eu gostava de cuidar de pessoas. Quando eu estava no 2º colegial, e eu nasci em São Paulo, moramos em São Paulo até eu ter 11 anos, e aí mudamos para São Carlos. E eu morei em São Carlos durante 5 anos. E, de novo, a mãe desta pessoa aparece na minha vida. Nós somos colegas de classe, não é colegas, assim, né? Eu sentava na frente, ela sentava atrás de mim, porque ela gostava de dormir, ela dormia escondida atrás de mim. Será que você puxou? Né? Ela é arquiteta, então, assim, ela gostava de números, eu não entendia porongas de números, então matemática não era meu forte, nem física, mas o meu forte era biologia, meu forte era química, e, enfim, assim a gente ia. Quando eu estava no 2º colegial, eu prestei vestibular em São Carlos e entrei na Universidade Federal em Ciências Biológicas. Bacharelado em Ciências Biológicas. Eu tinha 15 anos, porque foi um vestibular de meio de ano, e aí eu já falava em fazer medicina, e minha mãe não tinha a menor vontade de que eu fizesse medicina, e muito menos que eu saísse de casa. E aí o meu pai, assim, tentou muito fazer a minha matrícula para um meio judicial, que graças a Deus não aconteceu, né? Porque era uma maluquice, e eu prestei como treineira, bom, enfim. Aí eu terminei no ano seguinte, no 3º colegial, eu vim para São Paulo para fazer um intensivão do pré-médico,
Bom, e entrei depois na faculdade, entrei em Jundiaí, eu tive algumas crises hoje, talvez hoje eu soubesse classificar melhor, assim, ansiedade, algumas coisas que o valha, e entrei em Jundiaí. Entrei na Faculdade de Medicina de Jundiaí, e de novo, né, as nossas vidas se encontram, eu entro no primeiro ano de faculdade, o pai do Bruno estava no 5º ano, e o Chico estava no 6º ano. O trote, para mim, já foi uma experiência péssima, porque eu detestei aquilo, eu achei uma coisa horrorosa. E jogaram esmalte no meu pé, e cortaram um pedaço do meu cabelo, e eu falava, meu, que barbárie, para que isso? Né? Para que isso, né? Que coisa mais constrangedora, que coisa mais desnecessária. Isso foi exatamente em 1981. E aí, enfim... Primeiro, quando você está no curso básico, né, é aquela barreira a vencer, né? Meu, será que era isso mesmo que eu queria fazer? Né? Assistir aula de histologia o dia inteiro, e depois do almoço ver lâmina, assim, com aquele sono dos infernos, eu falava, putz... E a prova depois aí? Na Santa Casa, essa prova ela é temida, conhecidamente assim, ser terrível. Sempre putz, essa época é puxada. Não, e assim, você não faz a menor ideia, porque assim, você entra no curso de medicina, você acha que você no dia seguinte vai estar no hospital, né? Lê do engano, né? E aí, bom, enfim, quando eu estava no primeiro ano, numa greve, logo a gente teve uma greve na escola, e eu fui para o diretório, e lá estava o meu atual marido nos últimos 38 anos. Portanto, isso foi há 43, 42 anos. Aí eu conheci o cidadão, e assim, super engajado politicamente, ele já era interno de 6º ano. E logo depois desse episódio da greve, eu caí e tive uma fratura de escafoide. Eu fraturei o escafoide da mão esquerda. E fui para o hospital escola. Quando eu cheguei no hospital escola, a pessoa estava de plantão, passando pela ortopedia. E a pessoa, depois, não demorou muito para me dizer, me achou insuportável, nojenta, metida. Calor, enfim, reclamando do e que essa trote, babaca tá fazendo aqui e tal, bom, enfim. E aí eu sei que teve essa greve e nós nos conhecemos e logo depois, eu confesso que histologia nunca foi a minha paixão, então ele me ajudou muito a estudar histologia. E aí nós nos conhecemos nessa greve e começamos a namorar. E aí o meu pai, que era um cara super conservador, disse assim, minha filha, o que você acha que um médico quer fazer com você, uma caloura de medicina? Eu falei, sei lá, né? Vai que rola. Bom, e aí vai que rola. E os dias foram passando. E aí o pai do Bruno estava passando pelo internato de cirurgia e falou o seguinte, falou, vai ter uma cirurgia, você não quer ir ver? Gente, imagina, aquilo era demais, né? Eu recém-ingresso na faculdade. Sair da histologia um pouco. Não, pelo amor, né? Vamos dar um tempo para... né? Exato. Vamos dar um tempo na bioquímica, na histologia e tudo mais. E aí, quando eu entrei na cirurgia, era uma hidrocele gigante, né? E eu era, na sala, a circulante de sala era mulher, a outra mulher da sala era eu. Eu conheci o Beto há muitos anos, mas, obviamente, os outros caras do 6º ano que estavam ali, o cara que estava operando, acharam a coisa mais patética do mundo, eu estar ali. E eu fiquei super quietinha, obviamente, fora do campo, observando aquilo tudo. E aí começaram as brincadeiras, né, daquele paciente, né? Precisa de um carrinho para empurrar e não sei o quê. E aquilo me fez muito mal, né? Porque o paciente estava com bloqueio, né? Ele estava acordado e ele estava ouvindo tudo que conversava na sala. Acho que eu nunca conversei com seu pai sobre isso. E eu comecei a ver aquilo, eu falei, putz, que é isso, né? Como assim? O cara está acordado, ele está ouvindo tudo isso. Imagine o quão constrangido ele está. Aí foi o 2º ano, enfim, foi passando. E eu sempre muito com esse
vínculo de cuidado, tal, e aí eu começo a pensar em, quem sabe, acho que eu quero fazer geriatria no segundo ano de faculdade. Mas Nossa, lá atrás já. lá atrás, E aí, porque eu tinha essa questão muito forte da minha avó, na minha vida, das pessoas mais velhas e de cuidar das pessoas mais velhas. Aí, quando eu estava no terceiro ano, finalmente chegamos ao hospital, eu me lembro que a gente estava numa aula de propedêutica na enfermaria, numa enfermaria feminina, e aí tinham assim umas 15 pessoas, né? Na verdade, porque estava o preceptor, estava o R2, o R3, o R0, e tudo mais. E nisso, enfermaria masculina, chegou as enfermarias eram enormes e foram dar banho no leito no paciente que estava no leito ao lado daquele que nós estávamos discutindo o caso. E naquela época tinha uns biombos mortais, eram uns biombos assim, com uma estrutura de ferro, que você amarrava um tecidinho, aquilo era lavável, né? Mas, enfim, vamos combinar que não era sempre que era lavado. Então, você tinha esse biombo, era um biombo articulado, e que você poderia proteger o paciente para aquele banho no leito. E a pessoa chegou, né, a técnico de enfermagem, e foi dar banho no leito no paciente, não colocou o biombo, tinham 10 pessoas aqui do lado. Eu vi aquilo, falei, meu Deus, como, né? Uma pessoa numa situação tão vulnerável, né? Um banho de leito não tem nada que, assim, são poucas as coisas são poucos os momentos que deixam a gente vulnerável, né? Quer dizer, assim, se usar uma comadre, né? Usar um papagaio, tomar um banho no leito, e com 15 pessoas do seu lado, eu falei, eu não gostei daquilo. Isso me remeteu ao primeiro ano, que eu já não tinha gostado muito daquela conversa ali no centro cirúrgico, muito bem. Cheguei ao quarto ano, enfim, e aí a vida que seguia. E eu me casei no quinto ano, quando eu estava no internato do quinto ano. E nisso eu saí de Jundiaí. Jundiaí estava numa crise, Jundiaí era uma autarquia municipal, e o hospital estava passando por uma crise gigantesca, e nós fomos liberados naquele ano para prestar residência fora, para prestar internato fora. No primeiro momento, nós viemos para o Mandaki, então eu fiz o meu internato de quinto ano no Mandaki, e esse foi um marco importante na minha vida e depois das minhas escolhas também, e fiz o sexto ano nos hospitais do INAMPS, que você fazia a prova. Então, eu fiz o sexto ano no Hospital do Ipiranga, no Brigadeiro e no Heliópolis. E aí, o nosso curso de psicologia, psicopatologia e psiquiatria, ele era feito no Juqueri, no Complexo Hospitalar do Juqueri. E lá tinha um manicômio judiciário. E ir para o Juqueri, em Franco da Rocha, às terças-feiras, era uma coisa que mexia muito comigo, né? Porque quando a gente chegava em Franco da Rocha, assim, tinha uma nuvem cinza estranha naquele lugar, assim, era uma coisa muito pesada. Ilha do medo. Exato, exato. E aí, lá a gente via coisas, né? Pacientes num grau de alienação, e a gente fez psicopatologia no manicômio judiciário. E aí eu me lembro que nós acompanhávamos, obviamente, ninguém acompanhava sozinho, porque eles eram pessoas privadas de liberdade, né? E então tinha um conjunto de pessoas que entrevistavam e tudo mais. E o meu primeiro paciente lá, ele tinha matado a mulher a machadadas. E ele tinha cortado, ele era jardineiro. E ele contava aquele histórico, aquela coisa toda, como tinha sido. E era um psicopata perverso, né? E ok. E eu falei, bom, outro aprendizado, né? Assim, eu estou me formando para cuidar de qualquer um em qualquer lugar, né? Seja lá quem for. Então, acho que esta passagem pelo Juqueri foi uma coisa importante também nas minhas escolhas profissionais. Depois, no quinto ano, em 85,
teve uma das inúmeras rebeliões no Carandiru. Né? Não foi a famosa rebelião do Carandiru, mas foi mais uma das muitas rebeliões que aconteceram no Carandiru. E nessa época eu estava na cirurgia. Então, foi Tudo para você. Foi muito fácil, foi bem bacana. Chegavam os camburões encostavam na porta do pronto-socorro, os policiais puxavam e os privados de liberdade vinham arrastados, batiam a cabeça no para-choque, esse zerou e puf, e punha no chão. E aí a gente tinha naquela rebelião, porque eram brigas de facção, né? Então a gente tinha muito ferimento por pérfuro cortante, pneumotórax por chave de fenda, amputação, coisas do gênero. E aí eu fiquei 3 dias de roupa privativa. Eu acho que não foi a mesma, porque deve ter sujado bastante de sangue em algum momento, mas não devo ter trocado mais que 2 ou 3. E a gente se dividia, né, entre o centro cirúrgico e a porta, e também conversar com os familiares que se aglomeravam na porta, né? Naquela época não tinha rede social, né, mas já tinha imprensa, obviamente. Então, eu acho que isso foi uma outra coisa bastante relevante, assim, que me fez refletir sobre os caminhos que eu iria seguir. E naquele mesmo ano, naquele mesmo ano, no inverno, a gente tinha meningite rolando solto, né? E a gente não tinha infraestrutura para atender as crianças com meningite no Mandaki. Então, a gente colhia o líquor, né? Aquele líquor que espirrava, né? Assim, você desvia para o líquor sair. E aí a gente precisava transferir as crianças aqui para Emílio Ribas. E naquela época, eu não sei se foi logo depois do governo Maluf, eu já nem me lembro que governo era, tinha uma ambulância que era uma Belina. Vocês não vão saber o que é Belina. Tinha um carro que era um Corcel, que era um carro da Ford, um carro pequeno, e tinha a perua do Corcel. Sua mãe teve um Corcel 4 portas. E essa perua Belina era uma coisa que é o seguinte, o teto da perua era baixo. Então, quando você põe a criança com suporte de soro, a primeira coisa que aconteceu é que a criança perdeu acesso. É óbvio. É simples assim. É tão fácil. É tão fácil. Mas o Estado tinha comprado muitas lindas Belinas novas. E aí a gente vinha do Mandaki lá na Zona Norte, aqui, para Dr. Arnaldo, tentando manter o acesso venoso, segurando o frasco de soro com o braço do lado de fora, literalmente, né? Para ver se a gente conseguia minimamente. Para caber todo mundo lá. Né? Não, era uma beleza, era uma coisa. E aí essas coisas foram me fazendo pensar um pouco, e eu, muito bem. Aí eu já não sabia exatamente aquilo que eu achava que eu queria fazer, já falei, putz, vou repensar. E no 6º ano, quando eu fui fazer internato no Heliópolis, no Hospital Heliópolis, ali perto tinha um equipamento de saúde que está sob gestão da secretária hoje, chamado PAN Maria Zélia, PAN Bajá do Carmo. E ali do lado tinha uma famosa casa de idosos. E a gente recebia pacientes, velhinhos, absolutamente impregnados por Aldol. E eles chegavam, eles eram puro sinal da roda dentada, assim, fazer... Falava, eu não quero, eu preciso fazer algo que eu possa entregar mais. Eu tinha um custo pessoal muito grande, porque eu sempre me envolvi muito com pacientes, mas eu falava assim, eu quero fazer alguma coisa que eu possa fazer mais por mais gente, né? Para mim vai ser uma coisa bem difícil. E nessa época, perto de prestar residência, o Chico estava aqui no HC e ele estava no Instituto de Radiologia. Então, ele fazia uma pressão básica para eu fazer radiologia. Porque ele falava, pô, Cris, imagina, isso é uma especialidade do futuro e etc. Chegando as ressonâncias. Isso, exato. A gente nem tinha ainda, né? Porque quando ele estava na radiologia, ele deve ter contado isso para vocês, ele viajou com o professor Álvaro Magalhães, que era o titular da radiologia, Para a Alemanha, não foi? para comprar a segunda ressonância do Brasil. A primeira tinha sido do Einstein, aí eles foram comprar a ressonância da HC. Aí eu falei, quer saber, não vou prestar nada disso, eu quero fazer medicina social. Eu quero fazer algo que eu possa entregar mais e tal. Aí eu prestei aqui,
Eu entrei na preventiva aqui e entrei na medicina social na Santa Casa. Mas aí eu fui estudar, entender um pouco melhor, eu falei, não, a minha linha é mais a linha da Santa Casa. Então, essa foi a minha trajetória, essa foi a minha escolha de especialidade. Deu para entender que, na verdade, assim, foi interessante o seu lado mesmo, de que as suas experiências clínicas assistenciais propriamente ditas foi um internato bem duro nesse sentido, né? E eu tenho certeza também, por várias pessoas que a gente conversou, eu converso bastante com meu pai, naquela época, era aquela questão de que o interno, ele era médico, ele fazia como se fosse um R1 hoje. Então, foi realmente uma experiência assistencial, assim, interessante de ter sido bem ampla, né? E, enfim, mas aí que você chegou na medicina social e como é que foi, então? Não. Aí eu cheguei na medicina social, quando eu estava eu tive um filho, quando eu entrei na residência eu não sabia, eu estava grávida, então eu tive meu filho no primeiro ano de residência, no R1. Obviamente, eu tive uma placenta prévia, suscenturiada, sem diagnóstico. Tá certo? Eu tive um parto prematuro de 32 semanas, sangrei tudo aquilo que tinha direito, saí do parto com 6 gramas de hemoglobina e não fui transfundida. Lembramos que estávamos no auge do início da AIDS, né? Então, eu sou grata ao meu marido até hoje, que o meu obstetra era o professor Marcelo Zugaibi, que é o titular de obstetrícia aqui da USP, e eu me lembro que quando chegou o sangue na sala, o Chico falou, Marcelo, não transfunde, meu sogro está chegando, né? Meu pai é isogrupo, né? Eu sou A positiva, meu pai também, e eu sou grata até hoje porque eu poderia ter ganho uma hepatite ou uma AIDS, talvez, né? E então eu saí bem zoró, com 6 gramas de hemoglobina, como vocês podem imaginar. Não é que eu saí do parto batendo bola. E, enfim, mas voltei, eu fiquei afastada um período, voltei, estava andando com a minha residência, quando a gente teve, o Chico recebeu a oferta de ir para a Bahia. E aí deu uma mudada básica na nossa vida, tal. E aí eu fui conversar com o professor Guedes, né, que era o titular da medicina social. Eu falei, então, professor, eu vou ter que interromper minha residência, trancar, largar, abandonar, sei lá, porque eu estou mudando para a Bahia. E eu estava disposta mesmo a isso, enfim, prestar residência de novo em Salvador. Aí ele falou, não, você vai ser residente da Santa Casa. Você vai continuar sendo residente da Santa Casa. Você é minha residente. E como eu já tinha decidido que eu queria fazer área de concentração, porque naquela época eu podia fazer em saúde ocupacional, que não era saúde ocupacional, era medicina do trabalho, vamos combinar. Eu podia fazer em epidemiologia ou eu podia fazer em gestão. E aí, em administração em saúde. E aí, essa foi a minha escolha. E aí ele conseguiu que eu fizesse o meu estágio de segundo ano de residência na ASPLAN, na Assessoria de Planejamento da Secretaria de Estado da Saúde da Bahia. Quando eu cheguei à ASPLAN, e por isso eu preciso dizer isso aqui, porque acho que a gente encontra pessoas na vida da gente que são assim, que são eternas e que assim, a gente guarda no baú das melhores lembranças, e o Guedes foi um desses. Para evitar problemas, e eu posso contar isso hoje, porque eu já tenho meu título de residência e ele, né? Eu mandava a minha folha de presença para casa dele, para ela não ser extraviada na Santa Casa, e eu vinha uma vez por mês. E naquela época a professora Marilda, que provavelmente vocês devem ter ouvido falar, na Santa Casa, que era esposa do Guedes, ela era estatística, e eu mandava minha lista de presença para casa dele e vinha para São Paulo uma vez por mês. E assim terminei minha residência na ASPLAN, e nessa época os municípios estavam aderindo ao SUS. A gente está falando aí de 1988, né? Logo depois da criação do SUS. E aí eu recebia, e eu tive coisas muito bacanas, porque eu recebi o documento dos municípios, e um dos critérios para você aderir ao SUS era isso constar de uma ata da Câmara dos Vereadores, né? Então, essa discussão tinha que ser posta na Câmara dos Vereadores, e você tinha que aprovar. Eu peguei uma pasta de um município chamado Oliveira dos Brejinhos, que era uma pasta bem gorda. Falei, nossa, que estranho, que tanto documento esses caras mandaram. Quando eu abri a pasta, o livro de ata da Câmara estava lá dentro. Eu falei, acho que eles nunca mais se reuniram, ou eles nunca mais se registraram. E aí eu falei, nossa, eu queria conhecer um pouco isso, né? Porque eu estava muito distante, eu vi os documentos, e eu estou falando de interior da Bahia há 40 anos. E aí foi muito legal, porque aí eu fui viajar, fui conhecer um pouco esses municípios, e lá a gente, enfim, tinha grandes desafios sanitários, né? E tinha
assim, para quem estava fazendo medicina social, foi uma experiência muito rica. Mudança de governo, saí, fui para a Universidade Federal da Bahia, e aí eu entrei num projeto de foco urbano de leishmaniose visceral, que tinha num município chamado Monte Gordo, com um professor de infectologia, que é o Roberto Badaró. Bom, enfim, fiquei fazendo isso, fiquei esse período na secretaria, na UFBA, aí a gente montou um curso de administração em saúde na UFBA, o pessoal aqui de São Paulo, os professores da faculdade, e aí eu volto para São Paulo. Nesse ínter, quando eu volto para São Paulo, o Aliança tinha contratado uma consultoria do Einstein, né, para montar, e tinha um grupo de... E eu tinha conhecido um médico do Einstein, que era um dos caras que conduziu essa consultoria, que era um patologista clínico, Luiz Gastão Rosenfeld. E o Luiz Gastão, nessa época, continuava no laboratório do Einstein, e ele tinha um outro braço, uma outra atividade numa organização de terceiro setor, chamado Centro de Hematologia de São Paulo. E aí eu estava voltando, e aí um dia ele falou assim: Cris, você não quer ir lá para o centro? Né? Assim, você fez gestão em saúde, você não quer me ajudar um pouco? Porque eu não posso me dedicar muito ao centro e tudo mais, e acho que você poderia me ajudar lá. Eu falei: Gastão, ok, né? Mas eu conheço de banco de sangue mais ou menos como eu conheço de bomba atômica, né? Vocês vão entender um pouco melhor o que é isso, né? E aí ele era um serviço que era uma clínica hematológica, um banco de sangue e um laboratório de patologia clínica especializado em hematologia. Eu falei: Gastão, tudo bem. Mas o banco de sangue naquela época tinha uma regulamentação pública? Não, né? A gente pode falar muito tempo sobre isso, porque a minha dissertação de MBA é a história dos hemocentros no Brasil. Mas esse é outro podcast. Esse é outro podcast. Essa é uma conversa muito longa. Era um banco de sangue privado, assim como São Paulo tem vários bancos de sangue privados. Se vocês não sabem, São Paulo tem uma peculiaridade. É o único estado do Brasil que tem mais de um hemocentro público. Porque cada hemocentro, cada estado no Brasil tem um hemocentro. É o Hemop, que é de Pernambuco, o Hemopa, que é do Pará, o Hemepar, que é do Paraná, e por aí vai. E São Paulo tem o Hemocentro da Santa Casa, tem a Fundação ProSangue, tem o Hemocentro Ribeirão Preto, e assim vamos. Mas isso é história para mais de metro. Aí, quando eu fui, falei: beleza, então assim, clínica eu não vou fazer, por razões óbvias. Então, assim, já que é para entrar no banco de sangue, o que é a coisa mais básica no banco de sangue antes, né, de colher sangue? Ele fala: Cris, a coisa mais básica é triar doador. Eu falei: beleza, vou triar doadores de sangue. E nessa época, estava começando, tinha surgido um vírus novo chamado HTLV3, né? E a gente já tinha chegado à conclusão da nomenclatura do HIV, né? Que não era HTLV1, né? Que era HIV. E aí, muito bem. Comecei a entrevistar doador e tal, e comecei a fazer um trabalhinho aqui. Vamos ver a prevalência de... A gente estava colocando também HBsAg, né? E eu fui trabalhar com duas pessoas, tanto o Luiz Gastão Rosenfeld como o professor Celso Guerra, que tinham grande atividade na hematologia e na hemoterapia brasileira. O professor Celso Guerra foi quem terminou com a doação remunerada de sangue no Brasil, né? Enquanto presidente... da Sociedade Brasileira. E aí a gente tinha toda a discussão dos hemofílicos, da contaminação dos hemofílicos, mas o fator era liofilizado, então toda aquela tragédia que os caras morreram contaminados é mais ou menos assim, porque o fator vinha de fora, enfim, tem muita história. E cheguei no banco de sangue, então eu fui triar doador. Depois que eu aprendi a triar doador bacana, eu falei: bom, então vamos lá, preciso começar a colher sangue. E aí eu fui aprender a colher sangue. E aí, depois disso, eu falei: bom, agora vamos fazer coisa básica, vamos fazer prova cruzada, vou entender o que é um painel, o que é imunomatologia e tal. E aí eu entendi direitinho o que era... Se especializou. Aí eu fui entender direitinho o que era, né? Como é que era captar doador, a questão do estoque, né? Não adianta você ter um monte, fazer coleta... fazer grandes mutirões de coleta, porque o hemocomponente tem validade, você vai perder por descarte. O armazenamento e tal. A iniciativa privada não remunera, não tem uma coisa chamada módulo coleta, diferente do serviço público, que remunera o módulo coleta e o módulo transfusão.
que são coisas diferentes. O custo do hemocomponente, ele só é pago a hora que você transfunde, né? Porque mesmo? Então você não recebe nada pela coleta? Não, você não recebe nada pelo doador, pela captação do doador, pela coleta propriamente dita, pelo processamento e pelo armazenamento. Na saúde suplementar, você só recebe quando você transfunde. Por isso que não faz o menor sentido você ter grande volume. E outra coisa, você tem que fazer, quer dizer, hoje a gente já está muito mais sofisticado, né? Uma terapia já está muito mais sofisticada, a gente foi descobrir os anticorpos, enfim, whatever. Né? A gente saiu de muito longe dos grupos e do fator RH. E aí, bom, depois disso aí eu fui entender um pouco do laboratório, o que era um laboratório especializado em hematologia, né? Então, basicamente, a gente tinha uma estrutura... isso foi um pouquinho depois, eu vou organizar um pouco. Então, assim, o que esse serviço era diferente e muito avant-garde à ocasião? A gente fazia aquilo que a gente chamava de atendimento integral ao paciente. O paciente vinha, passava numa consulta hematológica, você fazia os exames, e vamos combinar que você não precisa nada muito mais do que um hemograma completo, né? Vamos combinar que você não precisa de muita coisa para fazer uma hipótese de uma doença hematológica, obviamente dentro de uma clínica. E a hematologia tem uma peculiaridade. O paciente, ninguém acorda dizendo que vai ao hematologista, né? Nem assim, vou ao hematologista. Não, o paciente já vem encaminhado com uma suspeita, então você vai investigar uma plaquetopenia, você vai investigar uma anemia, e 50% das doenças hematológicas são anemia. Bom, muito bem. Aí fui entender um pouco o que era o laboratório, a gente já estava falando de citometria de fluxo e coisas que tal. E fomos, então, e a clínica hematológica. E eu não fazia, mas eu aprendi a fazer aférese, né? Eu aprendi a fazer exsanguíneo transfusão, coisas que tal. Muita madrugada, aquele coto umbilical necrosado, era um negócio duro. E aí, quando chegou uma época, depois que eu já conhecia todo o negócio, né? Foi conhecer. Não, eu não virei, eu fui entender. Não, eu fui entender, porque assim, primeiro, eu já tinha, o meu CRM não valia tanto quanto dos outros colegas, porque afinal de contas eu tinha feito medicina social, então já começa por aí. Então, e aí, assim, vamos combinar que CRM tem valor, entendeu? Quando você fala assim, o cara faz gestão, o cara não é médico, o cara não sei o que. Eu falei, não, eu vou entender um pouco dessa conversa para conversar com esse cara feito gente grande. E aí, nessa ocasião, a gente podia fazer prova de título por proficiência. Eu já tinha quase 10 anos, sei lá, 7, 10 anos, enfim. Eu tinha que ter uma atividade comprovada, eu tinha que ter referência e tal. E aí fiz prova de título e pronto, aí acabou. Aí a minha conversa melhorou, entendeu? Eu já tinha um título de hemoterapeuta. E aí a gente... E quando chegou em, acho que 2000... Bom, aí a gente... Nessa época, o Luiz Gastão, que era... Estou olhando no relógio que eu estou falando muito. O Einstein foi o primeiro serviço no Brasil que foi certificado pela Joint Commission International. Antes do Einstein ser certificado pela Joint Commission, o laboratório do Einstein teve uma certificação ISO. E aí, o Gastão chegou um dia para mim e falou assim, Cris, então, eu trouxe isso aqui, era Good Manufacturing Practices in Clinical Pathology. E é o seguinte, vamos fazer uma certificação aqui no Centro de Hematologia? Eu falei, desculpa, volta que eu não entendi nada que você está falando. Bom, resumo da história. A gente fez uma certificação ISO, nós somos o primeiro banco de sangue do Brasil a ter uma certificação ISO, e a gente fez uma certificação muito interessante. Uma empresa chamada BSI, que era o British Standard Institute, que certificava companhias de navegação. Nossa! Que era uma ferramenta ISO, né? Mas assim, o que era? Era processo, era procedimento operacional padrão. Quem faz o quê, como faz. E aí eu fui entrar um pouco nesse universo da qualidade e tal. E nessa época, o Dr. Celso era presidente da Sociedade Brasileira de Hematologia e falou, Cris, vamos fazer um selo para a qualidade de banco de sangue? Assim, tem que ser uma coisa que de norte a sul, minimamente as pessoas façam. E aí, eu estava grávida do meu terceiro filho, e aí eu falei, Dr. Celso, beleza, mas eu não sei nem por onde começar.
Aí a gente entrou, né? Já tinha internet, a gente foi pesquisar uma coisa chamada AABB, American Association of Blood Banks, e a AABB já tinha um standard, né? E aí o que a gente fez com essa uma colega queridíssima? A gente traduziu, né, requisitos, né? Quando a gente terminou de traduzir, o Dr. Celso falou, tem um pessoal no Ministério que está querendo conversar com a gente, um negócio chamando, sei lá o quê, ONA, tal, beleza. Bom, muito bem. A ONA nasceu dentro do Ministério. E aí a gente falou, não, a gente fez aqui um manual, tá pronto e tal, e eles tinham feito um manual de acreditação hospitalar. Aí eles falaram pra gente, vocês não querem fazer isso para banco de sangue? Ah, beleza, pôr no mesmo padrão e tal. Falei, ok, eu estava grávida. E falei, então a gente vai testar. Vai testar a ferramenta nas 5 regiões do Brasil. Nós chamamos 3 colégios. Eu fui para o sul, porque eu estava grávida, era mais perto, né? E o outro foi para o norte, outro foi para o bem. E assim. E aí a gente deu de presente esse instrumento para a ONA. Uhum. E isso virou o primeiro manual brasileiro de acreditação de serviços de banco de sangue. Muitos anos depois, o Centro de Hematologia de São Paulo foi o primeiro serviço a ser acreditado com excelência de banco de sangue no Brasil. A gente demorou para fazer essa acreditação, porque a gente sabia que se a gente fosse para uma acreditação, tinha nascido dentro da nossa casa, a gente tinha que ir para o nível de excelência. Então, a gente demorou um tempo, a gente continuou certificado ISO, a gente tinha todas as certificações e tudo mais. Bom, vocês já entenderam que a minha vida foi total para gestão, esse braço qualidade esse braço qualidade, uma outra coisa chamada acabou a grana, organização de terceiro setor, todos os médicos CLT, galera, vai virar todo mundo PJ. Que básico. E eu grávida. E eu fui a última a ser demitida. E a gente foi discutir modelo de remuneração médica, né? Por performance. E a gente construiu indicadores de qualidade assistencial. 2000. Mas isso tudo no ambiente de saúde complementar. Tudo dentro do Centro de Hematologia de São Paulo, que era uma organização de terceiro setor, uma associação sem fins lucrativos. Bom, lá eu aprendi a gerir pessoas, eu aprendi a gerir uma estrutura, eu aprendi a entender a necessidade do cliente. A gente usava 2 casas na Avenida Brasil, mas a gente atendia uns segmentos Tier B de mercado, e era uma reversão de expectativa, porque a gente não tinha grana para manter a nossa casa super bacana na Avenida Brasil. E aí, um dia eu falei, vamos sair daqui. A gente alugou um prédio na Brigadeiro, o centro está lá até hoje, isso já foi em 2003, e quando você não tem dinheiro, você tem que ter criatividade. Então, assim, eu consegui doar um programa de identidade visual, pintar tudo bonitinho, consegui dinheiro para os uniformes. Então, acho que foi um momento muito importante da minha vida profissional. Uma organização de terceiro setor, a gente era portador de uma coisa chamada SES, que é Certificado de Entidade de Assistência Social, que depois virou SEBAS, que confere às organizações uma imunidade, uma isenção tributária. Imunidade você concede, isenção é concedida, imunidade você nasce. E aí eu apanhava para burro, a gente perdeu esse SEBAS, tal, não sei o quê. Eu falei, putz, vou fazer um curso de Direito no terceiro setor, e foi super divertido, porque assim, eu só conversava, porque eu frequentava um monte de evento que tinha todas as organizações sociais, os hospitais das congregações religiosas, o pessoal. E aí acho que foram anos de muito aprendizado na minha vida, né? E eu é quem fazia negociação com a operadora. Eu tive a oportunidade de participar da construção da primeira versão da CBHPM, porque eu acho que essa minha experiência de conhecer... O que é a operadora que você se refere? Operadora como se fosse Operadora são os planos de saúde. E a gente fazia coisas muito disruptivas, porque a gente já tinha protocolo de investigação de anemia. A gente trabalhava com algoritmo e de plaquetopenia também, que não é muito difícil. A gente construiu esses protocolos e a gente, em 2000 e pouco, a gente ofereceu modelo de capitation para a operadora, né? Eu falava assim, olha, dá X reais para a gente cuidar da sua população, fazer o atendimento hematológico. Então, foram anos de muito aprendizado. Eu negociava com o hospital, com a operadora. Nós chegamos a ter, acho que 14 agências transfusionais nos mais variados hospitais de São Paulo.
em hospitais verticalizados, a 1000 e intermédica, onde o cara tira o dinheiro de um bolso para pôr no outro. Então, a gente tinha muita preocupação com o indicador, então a gente sempre trabalhou muito não transfundir mais, mas transfundir bem e transfundir aquilo que é preciso. Então, a gente, com esse conceito de qualidade, enfim, e foi por aí. E aí enfim, essa foi minha jornada, corpo clínico, remuneração, FII por performance e coisas que tal. E aí, em 2017... por essas coincidências do destino, né, Dr. Celso, que foi esse hematologista especialíssimo que terminou com a doação de sangue remunerada do Brasil, dentre outras muitas coisas importantes para a hematologia brasileira, infartou. Ele morreu, acho que em 2010 ou 2011. E 7 anos depois, um dia, o Gastão me liga, eu estava num evento, no congresso, ele me liga e fala assim, Cris, você pode vir aqui pro hospital, ai, gente, esqueci, que fica ali na Pompeia, daqui a pouco eu me lembro. E porque a gente coletava medula, a gente fazia as coletas de medula, São Camilo, São Camilo, Pompeia. A gente coletava as medulas e processava as medulas do São Camilo. A gente tinha esse serviço, né? Aí eu cheguei lá, e a esposa do Gastão também era hematologista, a Nídia, faz tometria de fluxo, é uma referência tometria de fluxo no Brasil. E ele estava esperando na porta, ele abriu, assim, eu falei, o que é isso? Ele falou, eu fiz um mielograma. Eu falei, o que foi, Gastão? Aí, eu não tinha visto durante o dia, ele falou, então, já viram a lâmina e eu tô com acho que é uma síndrome mielodisplásica. Entendo. Falei, como é que é? A gente foi tomar café na Copenhague, assim, nós 3, a mulher que tinha colhido o mielograma, tá certo? Os técnicos que ele ensinou a vida inteira tinham lido a lâmina e o cidadão estava me dando o diagnóstico. Ele falou, eu vou fazer tudo, Cris, mas eu vou morrer sangrando na cabeça. Eu falei, que bacana, você já definiu. Gastão, acho que foi uma das inteligências mais brilhantes com as quais que eu cruzei na minha vida e com quem eu aprendi muito, além do meu marido e além do Dr. Celso. Bom, e assim foi. E aí ele falou, eu vou preparar a minha saída. Eu falei, eu vou preparar uma Infusalt com você, vou sair com você. Né? E foi assim. Né? Esse diagnóstico aconteceu em novembro de 16, e o Gastão morreu em março de 18. E ele morreu como ele queria. Ele sangrou na cabeça. Ele sangrou na cabeça e foi assim. Ele resolveu que não queria mais tomar. Ele fez, enfim, ele fez tudo, fez tratamento com passivos, ou enfim, e tal. Aí, 2 dias antes dele morrer, a gente foi para uma reunião, e nessa época eu já estava no meu phase-out mesmo, eu estava com relações institucionais e tal. E a gente foi para uma reunião, aí no carro ele falou assim, quando eu fui levá-lo no centro, ele falou assim, vamos tomar um café comigo? Eu falei, vamos. Aí ele falou assim, então, dá uma olhada. Aí ele abriu a camisa, putz, era um hematoma, eu falei, que droga, o que você fez? Ele falou, então, a apresentação estava errada, tal, a seringa era maior. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos tomar uma plaqueta. Vamos descer, vamos tomar uma plaqueta, você está louco? O que é isso? Isso era quinta-feira. Ele falou, não, eu quero ir para o sítio no sábado e eu vou encher meu tanque no sábado. Encher o tanque significava tomar plaqueta. Eu falei, Gastão, vamos tomar plaqueta? Ele falou, não, hoje não, no sábado, tá bom? Eu falei, tá bom. Subimos, tomamos cabeça e tal, e a gente se despediu ali. Na madrugada do sábado, ele sangrou e morreu. E aí, bom, foi isso. E nessa época, eu recebi um convite para ir para a Beneficência Portuguesa. Então, vou recapitular. Começou lá você conhecendo, se especializou, formou, criou as acreditações. Mas não, criou não, né? Ela só construiu um pouquinho essa jornada. Interessante mesmo, porque assim, o que... etapas, é isso que eu queria... Não, é que o que realmente ficou claro na sua trajetória é que tudo isso foi desenvolvido dessa parte administrativa, de gestão, enfim, mais dentro da parte da hematologia, né? Então, que você teve que se capacitar para poder discutir tudo isso. Então, isso foi bem interessante mesmo. Mas aí,
você se desvinculou disso de alguma forma, porque eu quero ver como é que você foi parar aqui, assim. Aí que você vai... Bom, aí nessa época eu recebi um convite para ir para o Banco de Sangue da Beneficência Portuguesa, né? Porque aí é que assim, a história é muito longa, mas aí a gente fez um processo de... Tentou fazer um M&A, mas era uma associação sem fins lucrativos, então a gente fez uma venda de carteira, aí eu participei, fui para o conselho de um outro banco de sangue maior, e aí uma amiga, enfim, que estava no mercado da saúde, que é a Denise Santos, que é CEO da BP, um dia me chamou, e a gente tinha ido fazer uma proposta de terceirização do banco de sangue, e ela falou, não, Cris, eu não quero, eu quero você. Eu falei... Querida, deixa eu te falar uma coisa, eu tô dando um tempo na minha vida, assim, né, tô assim, meio sabático, tal, e não sei o quê, e aí, bom, não, e aí eu fui pro Banco de Sangue da BP, e aí era um banco de sangue enorme, eu cheguei no Banco de Sangue da BP, que era um projeto que transfundia 3.000 e tantas unidades por mês, mas a BP tinha parado de fazer atendimento SUS, a BP estava em todo esse movimento de reposicionamento de marca, e eu cheguei lá para... cortar mato alto, que foi uma coisa relativamente fácil, né? Então, assim, reduzir em 35% o quadro, aquelas coisas todas. E aí, quando eu cheguei, tinha hematologistas super importantes, e, enfim, pessoal do transplante e tal, e eu já recebi, antes de chegar na BP, um projeto para fazer uma certificação em transplante, uma certificação internacional em transplante de medula óssea. Eu falei, então, não dá. O buraco é mais embaixo. Então, vamos dar uma geral na casa aqui, vamos fazer uma certificação do Banco de Sangue da BP. E aí eu falei, só que aqui a gente já vai fazer uma certificação... Eles não tinham época? Não tinham. Falei, aqui a gente já vai fazer uma certificação internacional. E a gente já foi direto para a certificação da AMB, da ABB, da Associação Americana de Bancos de Sangue. E eu estava nessa fase de rever processo, encolher, tal, terceiriza sorologia, a CRIO era terceirizada, a BP já tinha um movimento grande de TMO, tirei essa minha veia de gestão, assim, tinha uma área de transfusão dentro do hospital, 1 metro quadrado hospitalar é caríssimo, e era uma área de ambulatório dentro do hospital, o acesso era difícil, doador de sangue não é paciente, e eles tinham um prédio separado, então foi um tempo muito bacana. E aí eu estava já há um tempo, estava lá tranquila no banco de sangue no meu pedaço, que eu mais ou menos que entendia. Um dia ele chegou e falou assim, então, você tá pronta? Já fez o que você tinha que fazer no banco de sangue? Eu falei, não, querida. Ainda não. Ela falou, não, mas eu queria novos desafios. Bom, muito bem, novos desafios, vou fazer curta uma história não tão longa. Eu virei gerente médica executiva da BP. E aí, quando eu assumi, a BP tinha 7.000 e poucos médicos credenciados. E eu falei, beleza, eu só assumo isso se eu levar comigo a qualidade, se eu levar a gestão da qualidade, se eu levar a padronização de materiais, eu quero alguma coisa nesse pacote. E aí eu fiz toda uma negociação, a BP já era acreditada de ACI no Mirante, e tinha uma acreditação ONA, e aí eu tinha um orçamento para contratar uma gerente de qualidade, e eu falei, não, eu preciso de 3 vezes esse orçamento. Ela falou, não, você está louca? Eu falei, não, eu não estou louca, eu sei o tamanho da encrenca que eu tenho aqui, e eu quero trazer uma pessoa. Imagina, uma baita de uma estrutura. Uma estrutura. Foi nesse momento de remodelação da BP que deixou de ser Beneficência Portuguesa, virou mais BP, o Mirante. Isso. Eu cheguei um pouquinho depois, o reposicionamento de marca já tinha sido feito, já estava rolando, né? E a Future Brand, que foi contratada para fazer o reposicionamento, e o hospital estava num processo de turnaround, né? Então, eu cheguei nesse momento. E aí, foram tempos super desafiadores, né? Acho que aí tem uma coisa muito importante, você chegar no hospital com algumas especialidades muito bem estabelecidas, muito claras, e eu tinha algumas angústias em relação ao corpo clínico, né? Porque eu não conseguia enxergar. Eu consegui enxergar os expoentes, a BP tem residência médica, e eu não consegui enxergar um meio termo lá, né? E a primeira coisa que eu fiz foi uma pesquisa de demografia médica na BP, né? E aí eu tive uma gratíssima surpresa, mas assim, onde é que estão os médicos jovens? Não tem holofote sobre eles, né? E aí, assim, eu estava estudando algumas outras coisas, e as necessidades do médico, elas mudam ao longo do tempo, né? Vocês vão ver a jornada profissional de vocês estão numa fase de construir, ganhar dinheiro, depois se estabelecer e tal, e chega uma hora que a gente vai perdendo as habilidades, né? E principalmente cirurgião, né? Perde muito a destreza e tudo mais. Beleza, o que você faz com essas pessoas?
Você simplesmente diz tchau? Não, é muito difícil isso. Então, eu estava na BP no auge da pandemia, eu saí da BP em abril de 2021, acho que foram os momentos mais desafiadores da minha vida, por N razões, porque você tem que tomar decisões muito difíceis, né? E o hospital foi esvaziando, e a gente foi ficando. Foi a única época na minha vida que eu trabalhei de tênis. E família dentro, assim, marido e minha filha que morava fora do Brasil veio para casa, e aquele medo, aquele pavor de, enfim, tudo isso que vocês sabem. E acho que foi uma passagem muito interessante, um hospital complexo, um corpo clínico complexo, mas dali eu saí pensando muito em algumas coisas e voltando, fazendo um look back, né? Putz, né? As pessoas não são descartáveis, a gente precisa ver o que a gente vai fazer com esse profissional. É muito fácil você cativar e você manter quem está numa fase de ascensão profissional, mas do mesmo jeito que a gente sobe a escada, a gente desce, né? As instituições não estão preparadas para descer e tampouco as pessoas. Porque os médicos não têm planejamento financeiro, porque os médicos acham que entre Plano eles... de carreira, inclusive. Plano de carreira, exato. Entre eles e Deus não sobra muita gente, né? E a depender da especialidade, Deus está para baixo. Então, eu saí da BP e falei, putz, eu quero dar um tempo na minha vida, né? Há alguns anos eu tinha ouvido uma palestra do Alexandre Kalash, que é um brasileiro importante em gerontologia e que ficou na OMS, e ele falou o seguinte, que aos 50 anos a mulher tem que fazer 3 coisas na vida. Repensar o casamento, mudar de profissão e tirar um ano sabático. Eu falei, putz, meu casamento, eu já estava com quase 60, meu casamento está muito bem, obrigada. Repensar a profissão, não sei, mas eu quero fazer outras coisas, e vamos fazer um ano sabático. E aí, eu fui fazer esse ano e comecei nisso, surgiu um chamamento no LinkedIn do CEO do HCOR, que é o Fernando Torelli, que eu conheço de longas datas, e montando uma associação de voluntários da saúde para fazer consultoria para hospitais do SUS. E aí eu me voluntariei e tal, e, enfim, estou no grupo, são 14 grupos técnicos, e eu estou no grupo de estratégia e liderança. Foi uma experiência super bacana, conheci gente do Brasil inteiro, entendi, e aí a minha formação de medicina social me faz entender algumas coisas, que serviços são inviáveis, não é que falta o hospital, a gente precisa utilizar melhor o que a gente tem, a gente precisa fortalecer o SUS com referência, o sistema de referência e contra-referência, e regionalizar e tudo mais, porque não faz sentido uma maternidade fazer 10 partos por mês. E aí a gente vai falar que a mortalidade infantil materna está aumentando. É claro, porque o cidadão atende 5 cidades, teve uma distócia de trabalho de parto, uma hemorragia de primeiro e terceiro trimestre, ferrou, o cara não vai chegar, a mulher vai morrer. Então, a gente precisa repensar isso tudo. E aí eu fiz uma coisa bacana nesse período, eu fiz um curso de gerontologia na contemporaneidade, um curso do Sede Sapiens, para juntar com a minha história de fechar a minha história da geriatria lá atrás. Porque eu fiz 60 anos. E aí eu falei, putz, nunca me incomodei em fechar décadas, mas fechar a minha 6ª década me fez pensar em algumas coisas. E eu estava com esse projeto, né? E esse curso de gerontologia na contemporaneidade foi muito interessante, porque a gente tratou desde essa questão e aí eu estou falando do idoso, não estou falando do médico. Tinham 2 médicas nesse curso, uma das coordenadoras, que era uma geriatra, e eu. E tinha gente que trabalhava nos mais variados, políticas públicas e tal. E aí, quando eu fiz esse curso, a gente tratou, por exemplo, de velhice LGBTQIA+, o que acontece? A gente trata de moradia para o idoso, e a gente não está pensando no idoso que pode morar na sua casa ou ir para uma instituição de longa permanência, mas o que a gente tem de política pública de habitação, e pasmem, tem coisas muito interessantes. Então, acho que foi um curso que me provocou muito, e eu estava meio que me programando para fazer isso, e agora, nesses últimos 15 dias, esse assunto está na moda, né? No Oscar, aquelas meninas de Bauru, enfim. Sim. E a gente vive um momento, né? A sociedade está envelhecendo, a gente está envelhecendo, a gente precisa pensar na nossa transição de carreira, a gente precisa deixar as portas abertas para vocês, né?
E eu já tinha uma outra atividade também no Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde. Eu virei o ano passado conselheira, e aí quando eu fui para o Sebex, eu falei, vou fazer 2 coisas. Primeiro, a gente vai montar uma certificação em governança clínica e do cuidado, porque as pessoas precisam falar nisso, as pessoas precisam pensar em aferição, as pessoas precisam pensar em resultado assistencial, em centralidade e tudo mais. E eu pensei num programa de mentoria reversa. Jovens mentorando médicos mais velhos, nessa geração prata. Ou médicos ou profissionais da saúde. Enfim, o primeiro projeto vai começar a rodar agora dia 11 de abril. A gente está com um programa bem bacana em governança clínica e do cuidado. E aí eu estava bem na minha vida, e aí eu recebo esse convite do secretário Eleus Spaiva, que eu tinha conhecido na Associação Médica Brasileira quando eu fiz parte de um grupo de trabalho para a elaboração da classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos. E aí, assim, aceitei esse convite genuinamente imbuída de um espírito cidadão, né? Vamos devolver um pouco para a sociedade tudo aquilo que eu recebi, todos os privilégios que eu recebi. E dentro deste governo, nós temos alguns projetos estruturantes, o projeto de regionalização, que vai ser tocado e vai ser discutido, e um projeto de saúde digital que eu estou me dedicando, né? É um momento importante, porque o Ministério da Saúde cria uma Secretaria de Saúde Digital, o Governo do Estado de São Paulo cria uma Secretaria de Governo, de Gestão em Governo Digital, e a gente está começando a desenhar isso aqui na Secretaria. Então, foi assim que eu cheguei aqui. Legal. Não, a trajetória de vida é muito interessante. Obrigado pelo papo, assim, acho que a gente está até se aproximando agora do fim do episódio, mas realmente inspirador de quanta coisa você fez, e eu imagino que até é um assunto que a gente poderia fazer um podcast à parte também a respeito disso. Não sei se vocês ficaram com essa sensação, mas em termos de pesquisa, né? Porque eu acho que em termos de saúde, que nem está falando, posso estar enganado, mas ao longo da sua trajetória toda sempre teve que, além de estudar muito, pesquisar muito para entender. É isso que você estava explicando para a gente, né? De processos, objetivos e resultados, né? Então, acho que deve ser muito interessante conversar com você sobre como conseguir construir aí esse tipo de estudo. Sabe que uma vez eu assisti uma defesa de tese de doutorado de um sanitarista muito relevante, Paulo Elias, que morreu há alguns anos. E ele trabalhou com dado primário, foi uma defesa de tese sobre residência médica. E na banca, lá pelas tantas, perguntaram, né, como é que você juntou tanta informação? Isso faz muitos anos. Ele falou assim, olha, ao professor universitário não cabe a aventura de acumular bens. Então, a gente acumula papéis e informações. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu tenho um privilégio, sim, eu tive muitas oportunidades, assim, causadas por conta do meu marido, que é um cara que sempre teve assim, um movimento associativo. Então, eu conheci muitos sistemas de saúde fora do Brasil, eu viajei bastante, e modelos diferentes. Então, acho que foi uma jornada muito privilegiada, né? E se eu puder dizer uma coisa para vocês, assim, eu não gosto muito dessa coisa de sacerdócio da medicina, porque eu acho que, assim, toda profissão é extremamente relevante, toda é importante e única quando você faz com paixão, né? Então, faça o que fizer, faça com paixão. Uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida, em que pese o fato de eu ter esse foco de business e de negócio, né? Na nossa área, a sustentabilidade financeira ela é consequência do resultado assistencial. Então, em última instância, a gente está... Nosso propósito é cuidar de pessoas, é cuidar bem de pessoas. E o resto é consequência. O resto vem. Seja nas organizações, seja na vida pessoal, é consequência, né? Mas esse não é o objetivo. O objetivo é cuidar, e eu sempre digo isso, né? É cuidar do amor de alguém. Quando a gente cuida de um pai, de um filho, de uma mãe, de um irmão. E se a gente ficar sentada na porta de um grande hospital, e eu via muito isso na BP, eu sentava no café às vezes sozinha, eu via chegando uma mãe
com a filha sem cabelo, porque ia fazer uma químio. Eu via chegando uma pessoa segurando um terno, provavelmente para vestir alguém querido que tinha morrido. Eu via chegando... Então, assim, são muitas histórias que passam pela vida da gente, né? E assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande com as pessoas. Então, eu acho que é isso que é ser médico, né? É pensar que a gente está cuidando sempre do amor de alguém. É demais, né? Assim, então, a gente encerra esse episódio. Obrigado aí pela participação. Acho que agora eu vou perguntar um monte de coisa em off aqui ainda. Mas brigadão, gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Obrigada.